Prefeito, vamos destacar inicialmente assuntos que aconteceram aí nas últimas semanas em Tijucas, que foram as trocas de secretários municipais, que consequentemente também mexeu na composição da Câmara Municipal. Parou por aí ou teremos novidades daqui para frente em relação à Secretaria Municipal em Tijucas? Não, eu queria primeiro agradecer ao convite aos novos secretários que assumiram, as mudanças que nós propomos e efetivamente o fizemos, e com certeza outras mudanças ainda virão por conta do que ocorreu, das mudanças. Ainda nós precisamos compor alguma secretaria, pelo menos uma secretaria tem que ser recomposta, que é a Secretaria de Cultura, que a titular nesse momento está de férias. Então, portanto, haverá que suprir então, a vacância, vamos dizer, do cargo, que a partir do dia 1º de abril. E possivelmente possa ter outras mudanças, isso nesse momento não, mas é possível sim. A gente não tem essa definição agora. E pode ocorrer, o secretário pedir desligamento, ou se fazer necessário uma mudança ou mais mudança, não só no secretário, né? Ou seja, a mudança ela pode ocorrer a nível inferior, né? Como assessor, como chefe de departamento, isso pode ocorrer. Não, a gente não está sinalizando isso, mas pode ocorrer. Mas no sentido de compor, de fortalecer, de oxigenar, de atender também o pleito da comunidade, politicamente, porque a gente é uma entidade política, portanto, ela precisa, às vezes, ser recomposta o quadro para que se possa ter a governabilidade, ter a segurança e a resposta também para a comunidade. Das obras, prefeito, o que destacar nesse mês de março em andamento pelo município? Bom, nós, em termos de infraestrutura, no dia a dia, os reparos, tubulações, que é um problema bastante grave em Tijucas, desgastante, nos incomoda e incomoda mais a comunidade. Cada vez que a gente passa, vê um buraco na estrada, vê um tubo que cai, isso nos deixa muito triste. Então, essa é uma ação contínua e permanente. Mas aí vem as obras de infraestrutura, de recapeamento, de limpeza de estradas, de roçada, de capinação, de limpeza propriamente dita. Nós estamos, a partir desse ano, já com pavimentação. Nós já fizemos uma rua, foi a primeira que fizemos esse ano aqui no bairro 15 de Novembro, que é a rua Cláudio Carvalho de Campos, uma parceria com a comunidade. Findamos ela já faz uns 15 dias e já iniciamos então a continuação da rua São Sebastião, que teve início ano passado. Paramos ela pela metade, um pouco mais, no final do ano, porque findou o ano, o exercício, e também não tínhamos mais materiais. E aí agora nós reiniciamos essa pavimentação também da rua São Sebastião. E aí na sequência outras ruas serão pavimentadas dentro do programa que nós estabelecemos, dentro de parcerias com a comunidade, essa linha de pavimentação LJ. Estamos no próximo dia 20, que é sexta-feira, a abertura de 2 editais, de 2 obras importantíssimas de infraestrutura muito forte, que é o recurso do Fundan, que o município de Tijucas ainda não usou. Nós optamos por fazer obras estruturantes, vamos assim dizer, obras de importância, obra que realmente fica para a comunidade, que fica para o nosso município. São 2 pavimentações asfálticas. Elas são obras aí da ordem de 2.700.000 as duas, 2.800, é o que está orçado. Aí vai para a concorrência, esse valor pode alterar um pouquinho, mais ou para menos, mas deve ficar dessa ordem. Que é aqui a partir da rua Coronel Isidório, a continuação da P4, que vem até a Avenida Erciluz, em frente ali à Concha Acústica, em frente ao ginásio de esporte. Ali será retirada toda aquela lajota paralelepípedo, refeito toda a drenagem pluvial, que é muito deficitária, em diversos pontos ali, próximo ao cartório de registro de imóveis, próximo aqui onde fica o circo, sempre é o local que o circo ali se estabelece, também para ajudar a Amendoeira, para ajudar a própria Coronel Isidório.
Rua José Estel, Rua José Ron dos Anjos, e esse fundo aqui que eu disse, onde fica o circo ali, geralmente. Então vamos tirar todo aquele material, fazer toda a drenagem e fazer uma pavimentação asfáltica. Tanto é que a gente desapropriou já o ano passado aquele escritório que era do escritório de contabilidade de Fênix e de advocacia do Paulinho Severiani da Isolde ali, e limpamos, preparamos já a praça naquele momento, deixando essa abertura. Portanto, dia 20, que é sexta-feira, nós começaremos a abertura então do processo para selecionar a empresa vencedora para fazer esta obra. Também, dentro desse mesmo recurso, que é a Rua Coronel Conceição, é a Rua do Corpo de Bombeiro, que para mim será a obra mais importante que a gente possa fazer para os empresários, para aquela comunidade. É uma estrada que está em chão batido, e que chove, fica lama, fica buraco, quando tem sol é pó, é poeira, é buraco também, é muito, muito crítico aquela rua ali. Então, aquela rua será feita uma drenagem para atender aquela região que tem bastante empresas, ali passa um público muito grande, muitos veículos, principalmente caminhões de cargas, caminhões pesados. Então nós vamos fazer a drenagem, a pavimentação e as calçadas. Essa aqui também ela será entregue com calçadas prontas. É uma obra completa. Então é uma obra que a gente espera com muita ansiedade e eu tenho certeza que a comunidade está esperando isso assim como quem espera a vinda de Jesus, vamos dizer. Então é uma obra importantíssima para o nosso município, para a nossa comunidade. Nós estamos tocando aqui, bem frente aqui à Rádio Vale, essa Praça Getúlio Vargas, é uma praça bastante antiga e ela estava muito abandonada, ou seja, ela carece de algum atrativo que possa trazer a comunidade a vir para a praça, a conversar, a trazer as crianças, as pessoas também de idade, o adulto, ele vir namorar, ele vir bater papo, ele vir dar um aperto de mão. Nós estamos revitalizando ela, ficará muito bonita, tenho certeza, se faz necessário. Assim como estamos iniciando também, estamos começando a aterrar, ali no lado da Escola Santa Terezinha, que é um espaço público também que estava abandonado, só o terreno, que é uma área verde, e não tinha nada, na verdade, era um espaço abandonado, às vezes por outra, os próprios, vamos dizer assim, os ciganos, essa população que de vez em quando nos visita, e que temos muito aqui em Tijuca, eles acampavam ali naquele espaço e isso não era muito agradável, assim, a comunidade não se sentia bem. Então, mas não é por isso, nós vamos fazer ali um espaço de lazer para aquela comunidade, o bairro universitário, que é bastante carente nessa área. E contemplará semelhante a esse que tem aqui a Praça das Palmeiras, aquela lá na rua Antônio Albino Casa, lá no bairro da Joaia, que nós inauguramos em janeiro do ano passado. Essa é uma obra que nós vamos iniciar agora, já está licitado, foi dado a ordem de serviço e começa em seguida. Estamos preparando o terreno. E se não começamos ontem, deve estar começando hoje, que é aquela um acesso ao rio, que é uma rampa ali no lado do Posto Torinho, em frente, quase em frente ali o Casarão Galote, que é uma rampa com um espaço de pequeno atracador, para que quem tem o seu jet ski, tem uma lanchazinha, possa usufruir o rio, entrar e sair, mas mais do que isso, também atender uma demanda que é do Corpo de Bombeiro, que quando há um incidente ou quando há problema de defesa civil, o rio enche, enfim, que se precisa entrar e sair, a gente tem essa dificuldade. Então, o Corpo de Bombeiro se faz necessário atender aquilo ali, a própria Polícia Ambiental também, e os nossos pessoal, a nossa comunidade de Tijuca, que gosta de usar o rio, que nós temos um rio maravilhoso aqui, o pessoal do jet ski, do lanchinho. Então, essa obra também deve dar início agora. E estamos fazendo uma abertura, eu quero ressaltar isso aqui na Casa Branca, ou seja, no Pernambuco, que liga com o Morrete. É uma estrada antiga, mas era uma estrada muito estreita, com dificuldade de acesso, uns bueiros muito próximos. Então, em virtude da própria ponte do Pernambuco, que em dezembro ela teve aquele incidente, nós estamos então alargando, preparando aquela estrada para facilitar o escoamento mais por lá, para quem vem, próprios caminhões que vêm da Pedreira, ou que vão acessar a Pedreira, ou que vêm nos extratores de areia, eles possam acessar muito mais lá e deixar mais livre a comunidade do Pernambuco, o próprio asfalto ali, a própria estrada Beira-Rio, em curta distância ele já sai na BR-101,
muito próximo, então dando uma condição muito forte. Essa semana a gente deve estar terminando ela, para que na semana que vem nós estamos trabalhando para ir para o Morretes, a região de Morretes, que está um pouco, vamos dizer assim, nós ainda não chegamos lá num trabalho bem forte de fazer macadamização, alargar, tem o Morro do Cemitério, ali tem umas tubulações para resolver, dar uma ajeitada, alargar um pouquinho, depois que saiu aquela API, que é uma passagem inferior da autopista, bem próximo ao posto de saúde, passa a ter mais veículos, mais caminhões, e ali a estradinha é muito estreita. Então nós vamos para lá recompor aquela estrada, tentar alargar um pouco mais ali, conversar com os moradores, retirar uma cerca, 1 metro, 1,5 metros, aquilo que for possível, para dar uma condição melhor. Então isso deve estar para a semana que vem, ou a outra. Mas se der certo, já na semana que vem estaremos no Morretes, dando uma atenção especial àquela comunidade, que é uma comunidade que fica muito isolada, nossa, assim, dizer, por conta da rodovia, ela se torna mais difícil. Mas a obra de infraestrutura que nós, o ano passado, foi entregue agora, numa parceria com a autopista ali, que é aquela marginal do sul do Rio. Eu quero ressaltar aqui, dizer de que talvez a comunidade ficou um pouco apreensiva, porque fecharam, mas se fazia necessário, e era uma determinação da NTT, e a questão de segurança de quem saía do sul do Rio, saía exatamente em cima da ponte ali, não tinha o espaço de aceleração, isso trazia insegurança para aquela comunidade e colocava em risco, de certa forma, quem trafega na rodovia. A condição que nós aceitamos foi de que nós permitíamos fechar, vamos dizer assim, mas de que permitisse a administração municipal de Tijuca a fazer a manutenção debaixo da ponte ali, naquele trecho, para que a comunidade do sul do Rio não precise estar atravessando ou indo lá em Morretes fazer um retorno. Então, permite você fazer um acesso por debaixo da ponte, e aí nós levamos lá maquinário, material, fizemos um trabalho muito bonito ali debaixo da ponte, e claro que vamos fazer uma manutenção constante para dar essa segurança. Eu saio de Tijucas, vou no sul do Rio, eu saio à direita ali, já contorno por debaixo da ponte ali na cabeceira e vou no sul do Rio. Quem sai do sul do Rio quer ir para Florianópolis também faz esse contorno, enfim. E a saída lá na Gerdau, naquela unidade, ela ficou boa, nós vamos trabalhar, quer dizer, a comunidade, o trecho lá foi pavimentado pelo dono da propriedade, não pela Gerdau, mas ali. E o outro trecho nós botamos um material de fresamento da berma, buscamos isso lá em Barra Velha, porque aqui não tinha próximo, né? Mas vamos trabalhar com a autopista para que a gente também pavimenta o trechinho, né? A parte de terraplanagem está pronta, mas depois nós vamos trabalhar junto com a autopista, uma parceria, se a gente também fecha, trazer até o sul do Rio. Então, aquela foi uma obra importante para dar segurança para aquela comunidade e para nós que vamos lá, e para todos que usam, e quem também usa a pista, né? É verdade. Prefeito, ainda sobre a questão do Pernambuco-Timbé, a questão da ponte Bucão-Viana, qual o pensamento do prefeito em relação àquela situação ali, que com certeza será difícil de resolver, né? E, consequentemente, também a questão da linha de ônibus do Timbé aqui para o centro da cidade. A questão da ponte aí, ontem ainda conversava com alguns vereadores, alguns deles me questionaram, não dizer que todos, mas o que a gente está pensando a ponte. A gente não está pensando a ponte, a gente está trabalhando já num projeto. A ideia e o propósito, isso vai à frente, custe o que custar. Nós estamos trabalhando num projeto, contratamos uma empresa. Impreterivelmente, eu quero que essa empresa nos entregue o projeto até dia 31 agora, projeto Ponte, na concepção de uma nova ponte, uma ponte de concreto. Não que a ponte Bucão-Viana não mereça o carinho, o respeito, a história que ela tem, a beleza que ela, tudo que ela fez, tudo que ela representou e que ainda representa em termos de patrimônio histórico. Mas nós não temos dinheiro nem fonte de captação para a recuperação de uma ponte. Exemplo está lá a ponte Hercílio Luz em Florianópolis, que é a ponte do Estado, é a ponte da capital, é uma ponte símbolo, é o governo do Estado que está por trás, não é nem o prefeito da capital, é o governo do Estado, e que se arrasta com muita dificuldade. Quer dizer, os recursos que se gastou, né, já naquela ponte, não tem esse valor, mas provavelmente já poderia talvez ter uma ponte nova em concreto lá. E eu não tenho essa condição, buscamos parceiros, não conseguimos retorno, nós concebemos um projeto para recuperar aquela ponte Bucão-Viana, infelizmente não tivemos retorno, não é fácil buscar recurso para a recuperação desse tipo de coisa, de patrimônio. Nós temos aqui o Cine Teatro, que não é nosso, é do Estado e está ali em vias até de cair, a gente fica apavorado. Não tem. Então, é difícil. Nós abandonamos essa ideia de recuperar, nesse momento de recuperar para poder fazer ela usar. Ela está lá, vamos
preservar ela, mas aí o trabalho é focado na construção de uma nova ponte. Portanto, logo que caiu, em seguida eu chamei engenheiros nessa área, Defesa Civil, e levamos à frente, então, a condição de fazer um projeto, deve ser entregue, pelo menos é o compromisso, até o final do mês. Eu já conversei com o governador, vice-governador, com deputados, seja estadual ou federal, na busca de uma construção de uma nova ponte. E assim que estiver pronto, entregando, ao final do mês, eu vou ao gabinete do governador e do vice-governador, com deputados, e vou pleitear e vou buscar recursos para a construção da ponte dessa. É uma ponte em torno de 6 milhões e meio. Quer dizer, não é possível. É uma ponte com 2 pistas, com passarelas, que tem que ser, uma ponte mais alta, que permita passar qualquer veículo dentro dos padrões aceitáveis no mercado e nas rodovias. É uma ponte classe 45, que é a carga máxima que é permitida em cima de trafegabilidade, e uma ponte mais alta para permitir a navegação com bastante folga, mais do que aquela já impunha algumas restrições. Então, essa é a linha, trabalhar na construção de uma nova ponte. Essa é para a comunidade. E a comunidade do Timbé, eu quero, aqueles que estejam ouvindo, ou aqueles que não estejam, mas que quem estiver nos ouvindo, que possa repassar aquela comunidade. A comunidade do Timbé nunca teve transporte coletivo. A comunidade tinha um transporte escolar, que, assim como era Oliveira, assim como era Itinga. Que o próprio transporte escolar transportava o passageiro comum. E isso não é possível, não é permitido, não é admissível. O transporte escolar é uma coisa, o coletivo é outra. A comunidade de Timbé, nos 2 últimos anos, nós conseguimos botar um transporte coletivo a muito custo, que era a empresa que fazia o transporte escolar, também nos atendeu a um pedido do prefeito, fez no Oliveira, Campo Novo, Terra Nova, fez na Itinga e fez no Timbé. Também tinha uma linha. Era um ônibus não muito bom, mas fazia e servia. E a comunidade do Timbé tem ainda o transporte coletivo, não é um coletivo, mas é um intermunicipal, que é o Biguaçu, o transporte Biguaçu. A empresa do ano passado, ela saiu, não fez, quem está fazendo escolar somos nós, na comunidade do Timbé, portanto não temos um transporte coletivo no Timbé. Não serve o horário que a Biguaçu faz hoje. E nós temos conversado, na semana passada a gente teve uma reunião com a empresa e ficaram no máximo uma semana. Então foi na quinta-feira, por 10 horas, 10h30, a gente teve uma reunião com o pessoal da Biguaçu. E eles se comprometeram de a semana, até uma semana, eles pediram, portanto, até quinta-feira ou até sexta, de nos dar um retorno. Nós pleiteamos que o ônibus que sai de lá 10 para as 6, que ele pudesse sair de lá às 6h20, 6h30, para poder atender, porque é muito cedo, atender a comunidade. Mas que esse ônibus, por volta de meio-dia, 11h30, aí a comunidade que vai definir ali, que ele tivesse um retorno daqui para o Timbé. Ou seja, então você tem que ter um ônibus de manhã, num horário compatível, porque 10 para as 6 realmente é muito cedo, né? Tem alguém que precisa desse horário, mas a maioria não é esse horário. Então, que ele sai de lá de manhã, volte ao meio-dia, retorne à tarde. Hoje à tarde tem um retorno deles para cá, mas retorno do Timbé para o centro, e depois, no final da tarde, volta para o Timbé. Hoje ele volta para o Timbé, só que ele sai daqui 10 ou 20 para as 4, 16. Então, pelo menos 5h30. Então, já está sinalizado, eles vão nos dar esse retorno, e eu tenho certeza que a Biguaçu vai nos atender. Se não atender, nós vamos buscar um outro caminho. O grande problema do transporte coletivo, isso serve para Itinga, para Oliveira, Campo Novo, próprio Timbé, é que ele não se sustenta, ou seja, ele é inviável do ponto de vista financeiro. Hoje, uma linha da Itinga, quer dizer, ao final do mês, ela vai render para a empresa R$3.000. Render, quer dizer, em termos de passagem, é o que vai ter para a empresa. R$3.000 hoje não pagam o motorista. Você pode até contratar um motorista aí por R$2.500, R$2.000, só que esse motorista tem que ter carteira assinada, ele tem todos os encargos sociais. Portanto, o transporte ele é insustentável em termos de valor financeiro. Essa é a grande dificuldade, que nós temos que resolver também no Oliveira. Provavelmente, com certeza, terá que ser subsidiado pelo município. E isso não é um processo fácil. Precisamos trabalhar na concessão, e depois trabalhar a questão necessária, que a gente já tem estudo, que será subsidiado. Não é possível, né? Uma empresa ela não vai botar um ônibus para transportar, no final do mês, ter R$3.000. Não paga o combustível, o desgaste dos equipamentos e nem o motorista. Mas o Timbé, então, eu queria pedir a compreensão da comunidade de Timbé, que até o final de semana essa linha com certeza estará acertado o horário, né, aquele que falta, que seria o retorno ao meio-dia, e acertar o horário que possa atender a comunidade. Quem trabalha possa retornar com o Biguaçu
e também um horário mais tarde, quem vem do Timbé para cá. Prefeito, nosso tempo já está escasso. Nós tivemos algumas participações aqui de ouvintes por telefone. Em rápidas pinceladas assim, para ver se conseguimos responder rapidinho. A maioria, é claro, pedindo questões de pavimentações das ruas, né? Por exemplo, aqui, o ouvinte participou quando serão calçadas as ruas transversais da Lauro Miller e Padre Parisi na praça. Imediatamente nós vamos começar a fazer... Eu saí agora do pátio da prefeitura e alguém me perguntava, vamos começar a fazer o centro da praça, eu dizia para a pessoa, que é aquelas ruas pequenas ligando a Lauro Miller, a 13 de junho e Capitão Amorim, aquelas que já têm a rede de esgoto, me parece que quase que todas ali, talvez falta uma outra, a rede de esgoto propriamente dita que nós estamos implantando. Então a gente vai focar na sequência ruas pequenas ali do bairro da praça. Na rua Geraldo Itinga, calçamento. Nós fizemos a tubulação, ainda falta fazer umas travessias. Ali tem um problema de travessia, porque a rede adutora que abastece a cidade, ela passa pelo leito da estrada, e é um leito, tem locais que tem rocha, portanto, a tubulação de água ela está muito na flor da terra, assim. Então nós estamos estudando as travessias. Ela está licitada, essa obra, nós fizemos a tubulação, ela está licitada, nós vamos aguardar um pouquinho, porque nós vamos fazer o recapeamento do Oliveira e nós vamos passar com o transporte por ali. Portanto, nós vamos ter que aguardar uns 2 meses e aí vamos fazer um trabalho de fazer molhar a estrada constantemente para evitar o pó naquela comunidade. Eu até vou conversar com a comunidade, chamar a comunidade para uma reunião, até para explicar isso, porque eu não vou começar um pavimento ali e começar a passar caminhões carregados em cima de imediato, 20, 30 caçambas. É inviável por enquanto. Então eu vou conversar com a comunidade, mas está licitado, temos um recurso para a gente pavimentar. Fizemos a tubulação, falta ainda concluir, mas já vou conversar com a comunidade. Em relação ao recapeamento de Oliveira, tem a pergunta aqui sobre a respeito do recapeamento e projeto asfáltico para Terra Nova e Oliveira. O recapeamento é agora. O recapeamento agora já está licitado, né? Deve estar, acho que já está homologado ali a empresa vencedora e vão começar de imediato. O asfalto é uma coisa, existe um projeto, eu não vi o projeto, o secretário não me mostrou, eu só soube por jornais. Assim, contrataram uma empresa, o governo do estado, a secretaria de Brusque, contratou, apresentaram um projeto, não veio a mim, não me apresentaram, não me disseram. Tá? Eu vi pela imprensa, o município não tem recursos. Se o estado tiver disponibilidade de 17 milhões, né, se alguém foi lá e aventou isso, e eu gostaria muito que o estado nos repassasse ou que fizesse essa obra tão importante. Não só para lá, mas que pudesse fazer para Itinga, que pudesse fazer para o trecho todo, levar até o Timbé. Essa é a vontade, né? Mas a gente torce por isso. Nós não temos essa capacidade de fazer uma obra dessa. Uhum. Vamos também repassar aqui para o prefeito alguns questionamentos, para o prefeito passar também para as secretarias, né? Por exemplo, de obras aqui, a questão de bocas de lobo no loteamento Feller, e também a respeito da educação, pois, de acordo com o ouvinte, ainda tem turmas na creche sem professores auxiliares. Passar também para a área da educação, né, prefeito? A questão de creche, ontem ainda tive uma reunião com os vereadores pedindo, nós hoje não temos quadro porque nós não temos professor no quadro, ou seja, o quadro de professores fechou. Aquilo que está previsto, você tem, por exemplo, 40 professores no quadro, eu não posso chamar mais se eu não tiver uma autorização legislativa, ou seja, a criação de novos cargos. Por quê? Porque a demanda de creche vem crescendo sempre ao longo dos anos. Além de a necessidade, por exemplo, de alunos especiais, nós temos que contratar professores para alunos especiais. Nós estamos esse ano com 107 alunos. Nós temos alunos especiais que dependem de um professor para um aluno. É verdade. Então, mas estamos trabalhando muito aí na educação, quero dizer, das quadras, nós estamos avançando. A parte que foi nossa, que é da Mercedes Juliadão, a gente terminou lá o colégio, falta alguns reparos, está atrasada da Undina e da Santa Terezinha, porque são recursos federais, e infelizmente há dificuldade do governo federal em repasse de recursos, portanto ela anda, vamos dizer assim, a passo de tartaruga, mas porque são recursos federais, independem de nós. Tá, só mais 2 questionamentos, prefeito, aqui de ouvintes. Em relação à colocação de uma placa na rua Pedro Laguna, próxima a P4, né? Essa rua até foi motivo de uma reunião para pavimentação. A rua Pedro Laguna, 15 dias atrás, eu não me fiz presente porque foi em cima do grito, mas o nosso secretário lá esteve. Mas vou ver com carinho. E aqui do loteamento Feller, ver o que está ocorrendo lá. Teve um problema lá de quem implantou o loteamento, né, foi muito omisso. Essa é complicada. Que teve uma intervenção nossa agora lá para fazer uma situação que foi resolveu um alagamento que tinha lá, porque a empresa que fez deixou pela metade a obra. Mas nós vamos ver com carinho, nós não nos omitimos, não nos furtamos em ir lá e buscar resposta e até ouvir
a comunidade. É outro ponto a se debater, né, prefeito? Os loteamentos que avançam a 100 por hora. As pessoas fazem e depois entregam para prefeituras. São coisas antigas. Nós temos lá o loteamento do Bairro Curto, que é um problema gravíssimo, Rua Bentivice, só como exemplo. E tem uma série de ruas ali, Rua Roxinol, que é de conhecimento. Só uma última questão aqui, prefeito, em relação ao trânsito. O ouvinte fala que o trânsito está complicado, realmente, né? Culpa de motoristas e também culpa de pedestres. Estamos aqui relatando diretamente atropelamentos fora da faixa de segurança, enfim. Quando que serão chamados os agentes de trânsito, já que o trânsito está complicado, diz aqui o ouvinte, prefeito? Nós vamos, na última semana a gente teve uma reunião sobre o agente de trânsito e nós vamos agora mapear isso para chamar, até por força de lei nós precisamos chamar, porque está concursado, né? Nós precisamos dar essa resposta. São 2 pontos aqui que eu não citei, só muito rapidinho, que é aqui, o acesso, a ligação da Baer Filho em ligação ao posto DIN ali, quando abriu a P2, aquilo ainda está... o projeto está fechando, e lá no posto DIN é mais fácil a composição. Aqui porque a gente quer preservar também o acesso a toda a comunidade. Então, e ali tem diversas entradas e saídas. Nós estamos procurando o melhor caminho para iniciar disciplinar aquela ligação ali próximo do Compre Fácil, em direção ao posto DIN ou em direção à Ponte Bucão-Viana. Eu quero colocar isso porque há sempre uma cobrança lá no posto DIN. E aquela rota que nós anunciamos no ano passado, próximo Senai, foi em cima do ano, a questão de recurso ali, nós ficamos sem dotação e aí nós temos que parar. Mas nós vamos retomar, agora estamos na programação para retomar, para a gente fazer essas obras. É tão importante porque diz a respeito de trânsito, segurança, e pedir também sempre à população que faça a sua parte, que ande, devagar, que respeite a sinalização, que respeite o pedestre. Poxa, é tão fácil. Nós temos 2 momentos de pique aqui, quer dizer, no meio-dia, na Bair Filho, ou lá naquela PI próximo do Guarnieri Cunha, mas as nossas ruas, felizmente, ainda tem bastante liberdade de mobilidade, basta ter um pouquinho de paciência. Se a gente sair da praça querendo ir na Joaia, nós não levamos mais do que 5 minutos, portanto, basta ter um pouquinho de calma e respeito, compreensão, paciência. E compreensão com quem dirige ao nosso lado, com o nosso vizinho, com aquele cidadão que está de bicicleta, o próprio motoqueiro, enfim, que é extremamente perigoso. O motoqueiro fica cortando. Eu uso moto, mas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas respeitar o motoqueiro, porque qualquer batida no motoqueiro é acidente fatal, é a perna dele que vai, a testa dele é o para-choque. Então, portanto, se a gente andar um pouco mais devagar, respeitar, esse é o pedido que eu faço, e que a gente possa ter saúde e paz, que é o que a gente precisa, e a proteção divina.